Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Max, o programa onde a saúde e o bem-estar são levados a sério. Eu sou Caterine Okubo e hoje vamos falar sobre um tema essencial, especialmente para quem é pai ou mãe, a saúde mental das crianças. Para isso, temos a honra de receber a psicopedagoga Vivian Leite, especialista em desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda, Vivian. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Vivian, para a gente começar, fala pra gente como que as crianças, que se mudam para outro país podem se adaptar melhor. Tem algum conselho? A criança passa muito tempo na escola, né? Então é bem interessante os pais, quando forem fazer a inscrição da criança na escola, conversar. Normalmente as escolas têm alguém que fala português ou espanhol. Procurar por essa pessoa na secretaria, conversar. Existem facilitadoras de português nas escolas também, que vão em cada sala ajudar as crianças na adaptação, né? Essas facilitadoras conhecem os alunos que falam a língua, podem também juntar as crianças, né? Isso ajuda muito na adaptação das crianças, né? Outra coisa também é tentar pegar, uma coisa que ajuda muito na adaptação das crianças que vêm de fora, tentar pegar o ônibus escolar com as crianças da sua vizinhança. No ônibus elas se conhecem e pode treinar o português, o inglês, né, e tudo, e começa a fazer amizade. É bom seguir esse conselho, senão as crianças ficam igual eu. A gente não quer isso, né? Mas realmente para se adaptar melhor para a cultura, né, aqui nos Estados Unidos. E uma outra dúvida muito comum dos pais é: existe alguma idade mínima para levar a criança para uma terapia? Normalmente com 2 anos já dá pra gente ajudar os pais, né? Fazer um pouco de treinamento com os pais, dar um auxílio aí na disciplina. Crianças que têm dificuldade de comportamento, até na escola, trabalhar com as professoras. Mas a terapia em si com 3 anos. A terapia mais comum com crianças de 3 a 12 anos é a ludoterapia, né? Que é a terapia do brincar. A criança se expressa através da brincadeira, né? E a partir da brincadeira também o terapeuta consegue trabalhar com a criança e ter muitos ganhos, né? É super interessante esse trabalho da ludoterapia. É verdade, né? E outra questão que vem incomodando muitos pais hoje em dia é o TDAH. Tem alguma forma melhor de lidar com o TDAH em crianças? Então, as pessoas assim acham que no TDAH a criança não consegue prestar atenção, né? Isso na verdade é um mito, porque a criança com TDAH na verdade ela está prestando atenção em tudo. Ela não consegue focar em uma coisa, né? Ela presta atenção em tudo ao mesmo tempo e aí fica difícil dela processar as informações, né? Então, o que os pais podem fazer para ajudar as crianças que têm TDAH, que é bem importante, é ajudar a criança a fazer uma coisa de cada vez. Você tem um dever de casa extenso, separar por fases, entendeu? Dar intervalos para a criança se movimentar. O movimento é muito importante para a criança que tem déficit de hiperatividade e atenção. Então, ter certeza que a criança está tendo bastante exercício físico ajuda muito na concentração. E também quebrar as tarefas em tarefas menores, porque aí a criança fica com menos resistência. Entendeu? Porque quando ela vê um dever de casa extenso ali para ela, é muito difícil. Eu sei isso por experiência própria com a minha filha também. E você diria que o índice de ansiedade, ele vem aumentado nas crianças? E por que isso deve? Sim, a ansiedade é o principal sintoma que eu trato hoje em dia. Muito comum em crianças de 8, 9 anos, que é quando começa a pressão para performance na escola, nos esportes. Tenho visto crianças muito ansiosas. Hoje em dia tem os testes, né? Os testes estaduais. Então as professoras preparam ali, meio que pressionam a criança a ir bem nesses testes, né? E isso está causando
um aumento da ansiedade bem grande. As atividades extracurriculares, os esportes, a pressão tem sido bem grande nas crianças, então isso tem aumentado, sim, a ansiedade nas crianças. É importante os pais, né, não ficarem pensando só na performance, mas também no bem-estar, na saúde emocional dos filhos, né? Porque Sim, exatamente. É importante ter tempo livre, é importante a criança poder só participar, tentar ajudar a criança que a criança faça o seu melhor, que se não conseguir não tem problema, né? Para ela não colocar o valor somente no resultado que ela traz, né? Exato, o esforço é importante, né? E é suficiente, né? E também hoje em dia a gente tem muito essa questão do uso excessivo de telas. Como que isso afeta a saúde mental das crianças? Tem afetado muito, vejo muito. A criança que usa muita tela, ela fica ali viciada naquela dopamina instantânea, na gratificação instantânea, né? Ela está o tempo todo ali recebendo estímulo. E se isso acontece por tempos prolongados, fica uma criança muito imediatista, muito entediada, ela tem que estar sempre sendo estimulada, entendeu? Irritada, ansiosa. E isso também tem ocasionado um aumento nos índices de diagnóstico de hiperatividade também. Ai, não é uma coincidência, né? Sim, a criança, as telas são bem prejudiciais ao cérebro que está em desenvolvimento, entendeu? Nossa. O cérebro ainda está em desenvolvimento, então a gente precisa tomar cuidado. É muito importante. E em relação ao bullying, né? Como que os pais podem identificar sinais de que os seus filhos estão passando por isso? O bullying, no bullying, normalmente as crianças ficam um pouco ansiosas, tá? E elas tentam evitar a escola. Quando está havendo algum tipo de bullying na escola, a criança pede para não ir. A criança, às vezes, inventa uma dor de barriga. Fica difícil para a criança. E ela fica uma criança muito preocupada com a aparência, preocupada com as mídias sociais. Eu vejo muito isso nas crianças que estão sofrendo bullying. Isso é um alarme que os pais devem prestar atenção, entendeu? Se a criança está se dando bem com os amigos na escola, né? Ou se tem aí algum tipo de recusa, né? Ansiedade com relação ao ambiente escolar, né? E também sobre um outro assunto que é muito perguntado, é sobre o autismo. Quais são os sinais iniciais que os pais podem identificar? As crianças que estão no espectro do autismo dão sinais desde bebês, né? Às vezes um bebê que não mantém muito contato visual, que não tem muita expressão facial, né? Tem bebês que eles não conectam tanto com o adulto, eles não têm tanto conforto, né? Com o pegar do adulto. No desenvolvimento também, a questão social, quando começa a escola, se está brincando, se está procurando outras crianças, né? Tem questões sensoriais também que aparecem desde cedo. E tem algumas indicações também que aparecem só mais tarde? Sim. A questão social às vezes aparece mais tarde, né? Porque a criança vai desenvolvendo, no começo ela brinca em paralelo com outras crianças, né? Então, quando chega a idade escolar, que é a idade de 5 anos, que aí a criança já tem que estar mais... também tem a questão da hiperatividade, né? Que faz parte do autismo. Então, muitas vezes aparece quando a criança começa a escola, né? E às vezes, quando o caso é bem brando, pode aparecer só bem depois, né? E você diria que existe um aumento nesse número, né, de diagnósticos nos últimos tempos? Sim, definitivamente. A informação, né? As pessoas estão mais informadas, estão sabendo reconhecer os sintomas mais. E além disso, no passado, o diagnóstico do autismo era reservado somente para os casos mais graves, né? Era aquela coisa mais clássica. E hoje em dia, se sabe que o autismo
coisa neurológica, é neurológico, tá? E existe todo um espectro, tem do caso mais brando até o caso mais grave. E antigamente tinham diagnósticos específicos para esses casos mais brandos. Hoje em dia o diagnóstico do autismo já está num espectro grande, de crianças que têm poucos sintomas até crianças que são os casos clássicos, entendeu? Então isso fez aumentar também o número de diagnósticos, né? O diagnóstico foi mais abrangente, então inclui Sim. mais do que antes. E que ajuda também na intervenção, no tratamento, né? Ajuda bastante. Ajuda as crianças a conseguirem mais serviços. Interessante. E assim, aqui nos Estados Unidos, os pais, né, a gente tem uma vida muito corrida, né? É muito difícil, dia a dia, você criar aquela rotina certinha. Mas quais atitudes simples que você indicaria que podem melhorar a saúde emocional dos filhos? Principal, uma rotina equilibrada. Como eu falei, a questão da pressão, de uma rotina muito caótica, de muitas atividades. Hoje em dia tem a pressão da performance na escola, a pressão dos esportes. A criança precisa ter tempo livre para criatividade, para se regular emocionalmente, né? O tempo de família, atenção. Uma coisa muito simples, as refeições em famílias. Às vezes as crianças, nas refeições, elas compartilham coisas que se não tivesse aquele tempo ali reservado para conversa, elas não compartilhariam. Então é bem importante uma rotina equilibrada e o cuidado com o emocional da criança, né? Também. Dar uma atenção focada, né, para a criança também. Nós, os adultos, que temos que tirar as telas também, né? Sim, só as crianças. Sim. É neurológico o vício das telas. E está acontecendo tanto com os adultos quanto com as crianças, né? Uau! E aí, Léo, você tá pronto para ser pai agora? Tô pronto, só tem que achar um marido. Marido? Claro, marido para me ajudar, não pode fazer sozinho. Eu nem consigo trocar de roupa sozinho. Ok, você quer um marido ou esposa? Marido, loira, bem bonita, para me ajudar com tudo. Beleza, gente. E nos fale, como que funciona, né, o seu trabalho como psicopedagoga? Então, os psicopedagogos aqui nos Estados Unidos, como se fala, school psychologists, né? A gente trabalha com diagnóstico, principalmente com diagnóstico e intervenções para crianças que têm dificuldades acadêmicas, emocionais. Então, a gente trata a criança como um todo. São avaliações, a gente faz as avaliações psicológicas que a gente avalia cada aspecto do desenvolvimento da criança. A gente avalia o QI, como a criança está processando as informações. A gente avalia as questões acadêmicas, como que a criança está lendo, como que está a matemática. E, além disso, a gente avalia qualquer sintoma que a criança possa estar tendo. Ou seja, as avaliações de TDAH, a gente avalia a atenção, avalia as questões emocionais que estão relacionadas ao déficit de atenção, que muitas vezes vem com comorbidade de ansiedade, né? Depressão. Numa avaliação para o autismo, a gente tem que avaliar a criança na questão social. A gente faz um trabalho bem amplo, as avaliações são bem conclusivas no diagnóstico. Muitos médicos pedem avaliação psicológica para concluir um diagnóstico. O que as pessoas podem achar mais sobre o seu trabalho? Então, eu tenho, meu website é latepsychology.com. Eu também estou no Instagram como Late Psychology. Ótimo. E o meu consultório é em Boca Raton. Excelente, Vivian. Muito obrigada por dar essas informações tão valiosas aqui pra gente. Pessoal, assim finalizamos. Muito obrigada por nos acompanhar. E lembre-se, mandem suas perguntas e dúvidas para o nosso site e mídia social aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e nos vemos no próximo episódio do Saúde Max, todo sábado às 7h30 da noite, antes do resumo do jornal Américas no Ar, na Record Américas. Beijos!